Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Corinthians 2, São Paulo também 2, majestoso na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Não consegui gravar o vídeo um pouco antes aí, né? Faz um tempo que já acabou o clássico, agora já é quase meia-noite, né? Consegui dar um tempo para gravar o vídeo só agora, né? Vi as repercussões também do clássico nas redes sociais, né? O que a galera tava achando. Deu uma treta aí, né? Do Carlos Miguel com o Luciano, enfim, pelas redes sociais, né? Estive na Neoquímica Arena presente, quebra de recorde de público em 2024, né? Na Neoquímica Arena, mais de 46 mil fiéis torcedores renovando seu compromisso com o preto e branco, né? Nesse momento difícil do Corinthians, né? Um clássico importante. A fiel torcida se fez presente. Detalhe especial aí para as organizadas que fizeram uma festa inacreditável hoje, como sempre fazem, né? Mas hoje em especial para o clássico. Uma preparação legal pro jogo, né? Várias faixas interessantes ali no setor leste, né? De Eterno Freguês, os títulos que a gente conseguiu ganhar em cima do São Paulo, né? Que historicamente é um baita de um freguês mesmo, né, rapaziada? Os números mostram isso, números de vitórias, números de confrontos, né? Em jogos decisivos, números de finais, quem venceu mais, né? Os números estão aí, né? A alcunha do clube mais popular do Brasil, que é o Corinthians, né? Enfim, que eles estavam tentando roubar também isso aí, né? Mas enfim, jogo importante, né, cara? Era aquele jogo que é um jogo teste pro corintiano, né? Porque assim, é aquele momento que é difícil, né? O São Paulo vem uma fase bem melhor, né? O time de São Paulo é melhor hoje, também. O Corinthians cheio de problemas ali pro time titular, vários desfalques, né? Seja por expulsão, seja por lesão, seja por jogadores convocados para a Copa América, né? Então, assim, suspensão também, o Corinthians tinha uma série de problemas para esse jogo contra o São Paulo, lá na Neoquímica Arena, hoje, né? Ainda mais porque perdeu o tabu no último clássico lá pelo Campeonato Paulista, né? Então o Corinthians precisava dar uma resposta para a fiel torcida, teria que trazer uma vitória também, além da situação do Campeonato Brasileiro estar muito delicada, né? O Corinthians está lá embaixo, a um ponto do Lanterna, né? Para você ter uma ideia. Os resultados não foram legais da rodada, né? O Vitória venceu, o Cuiabá venceu, né? Todo mundo deu uma chegada, né? Deu uma subida ali e tá perigoso agora, né? O Corinthians não consegue vencer e o Brasileirão é isso, é jogo difícil atrás de jogo difícil, né? Dois adversários que a gente pintou como um pouco mais factível as vitórias, que foi contra o Goianiense, contra o Juventude, por exemplo, a gente não venceu. Porém, a gente vem de 2 jogos sem perder também. Depende do ponto de vista, né, rapaziada? Mas vamos lá. Não tá bom, tá? Mas vamos contar a história do jogo aqui, né, que aconteceu na partida. E o empate acabou que foi bom pro Corinthians, né, no modo de visão que eu vi no final da partida. Não no meio do jogo, eu tava um pouco irritado com algumas coisas que eu vou falar aqui pra vocês, né. O Antônio foi a campo aí com o Carlos Miguel no gol. Que a gente não sabe ainda se fica, se não fica. Falaram que o Nottingham Forest já pagou a multa e o Carlos Miguel deve ir embora quando abrir a janela, né? Mas vamos ver. Carlos Miguel no gol, no lateral direito o Mateuzinho. O Fagner segue lesionado, né? Tá fora do Corinthians por enquanto, né? A dupla de zagueiros ficou por conta de Kaká e Caetano, né? Gustavo Henrique foi expulso contra o Goianiense. Raul Gustavo vai vazar também, né? Enfim, e o Félix Torres tá na seleção do Equador. Na lateral esquerda, Hugo. E aí, novidades no meio campo, né? Abriu o meio campo com o Ranieri, nosso capitão do jogo de hoje. Aparentemente é o novo capitão do Corinthians, né? Ao lado dele, o Moscardo. Na frente deles, dois, o Igor Coronado, né? Na ponta direita, o Gustavo Silva. Na ponta esquerda, o Wesley. No comando do ataque, e o Yuri Alberto, né? Tinha uma dúvida aí de quem ia preencher a vaga que o Garro deixou disponível por estar suspenso para o clássico, né? Ficou em cargo aí do Gustavo Silva, né? Ele entrou ali na ponta direita para manter o 4-2-3-1 ali do Antônio Oliveira, né?
E a mudança foi também o Moscardo na equipe titular, entrando no lugar do Breno Bidon. O Antônio Oliveira, ele tinha reclamado na última partida, se não me engano, que o Breno Bidon e o Wesley estavam cansados, né, por terem jogado pelo Sub-20 na seleção brasileira, né? Então, não sei se ele deu um descanso pro Breno Bidon nessa partida de agora contra o São Paulo, ou se ele queria um cara mais encorpado no meio-campo, como o Gabriel Moscardo. Lembrando que a segunda partida do Moscardo após a lesão que ele teve lá, que operou, né, antes de ir pro PSG, ainda não vi a coletiva pós-jogo do Antônio para entender melhor por que essa troca no meio-campo. Não sei se por questão física, não sei se foi por questão de característica do Moscardo, né? Mas enfim. Bom, o jogo começa e o Corinthians, na primeira jogada, basicamente toma o gol do São Paulo, né, cara? E assim, eu tava até comentando com uns amigos meus, né? É o tipo de gol que é. Cara, eu fico muito irritado com esse tipo de gol que o Corinthians tomou, tá? Porque assim, o São Paulo tem dois jogadores que são especiais, no meu ponto de vista, que é o Lucas, que é um baita jogador. Você que tá no estádio vendo o jogo, você vê que ele é um cara muito acima dos outros 21 jogadores em campo. E o Caleri, que é um cara chato, é um 9 pivôzão, que briga, que dá trabalho pros zagueiros, né? Você precisa estar de olho nele o tempo todo, né? Embora não seja um primor técnico, ele é um cara que a todas as jogadas do São Paulo dá continuidade, dá vazão quando chega nele, né? Dá o tapa de primeira, abre nos pontas, né? Enfim, consegue cavar uma falta, né? Então é um cara extremamente perigoso, né? E... Enfim, eu sinto que o Corinthians dá muito espaço para esses dois jogadores em questão, tá? Esses dois jogadores do São Paulo, já não é de agora. Eles conseguem pegar a bola, fazer o giro, sabe? Tem um espaço em volta deles, são jogadores espertos. E o Corinthians cede muito espaço. Se fosse só contra eles, beleza, mas o Corinthians tem essa tendência contra todos os times que jogam praticamente. Eu sempre vejo, observo que o Corinthians, não sei, parece que não oferece resistência para os seus adversários, tá ligado? Quando os caras passam no meio do campo, pô, aí agora é rezar e tomara que o goleiro esteja em boa noite, ou bom jogo, né? Porque o sistema defensivo do Corinthians é muito frouxo, eu acho frouxo, tá ligado? Mesmo com o Ranielli, mesmo hoje com o Moscardo e Ranielli, primeiro gol do São Paulo é um abuso, né? Porque o Lucas pega, ele faz o giro ali na marcação, que tá escoltando ele, não sei se foi o Moscardo que tava em cima dele, ou se foi o Ranieri, agora não vou lembrar. Ele dá o tapa no Caleri, que dá uma jogada de corpo no Caetano, tira ele da jogada, faz a tabela e simplesmente sai cara a cara com o Carlos Miguel, cara. Assim, no meu ponto de vista é inconcebível o Lucas Moura ter o espaço suficiente para ele poder fazer o giro, encontrar o Caleri, passar infiltrado e fazer o gol, cara. Isso aí, porra. E assim, no primeiro jogo do Paulistão, antes do gol do Caleri lá, o Lucas teve diversas oportunidades dessa, que ele não conseguiu concluir, né? Dessa vez ele conseguiu nesse jogo e fez São Paulo 1-0 na casa dos 5 minutos do primeiro tempo, né? O Corinthians estava com problemas defensivos, porque sempre que o São Paulo chegava, não só o São Paulo, mas sempre que o adversário chega, o Corinthians não oferece resistência. E o Corinthians sem o Garro tava tendo muita dificuldade para criar, tá? Tipo, fazer a jogada ir para um lado e para o outro, mas muito pouco efetivo, né? Para conseguir arrumar alguma coisa, né? O São Paulo, eu diria que até que controlou bem nesses primeiros 30 minutos ali do primeiro tempo. O Corinthians mal alvejou o gol do São Paulo. O São Paulo chegou mais uma vez com um chute de fora da área do Luciano. O Carlos Miguel fez uma baita de uma defesa, né? Na verdade foi no meio do gol, né? Mas foi um chute forte, né? E ele espalmou para escanteio. Mas o Corinthians ali estava bastante preocupado. Não parecia ter forças para conseguir arranjar um empate, né? Até então que na casa dos 30 mais ou menos ali do primeiro tempo, né? O criticado Caetano que fez cagada no jogo até que ele tomou uma boa decisão, né? O Wesley veio com a bola pelo lado esquerdo e vai indo pro meio, né? O São Paulo fecha bem o campo de passe ou de finalização dele, o Wesley rola a bola para trás pro Caetano. O Caetano inteligentemente, né, dá um tapa de primeira, né, encobrindo os meio-campistas do São Paulo e acha o Hugo, que tinha se projetado, né, enquanto o Wesley estava com a bola dominada. O Hugo acha rapidamente o Coronado e que faz um golaço, né? Domina, já orientado, joga a bola na bochecha do gol, né? Sem chance para o goleiro do São Paulo, empatando o jogo para o Corinthians, né? Corinthians 1, São Paulo também 1, né? E aí a gente volta a ter esperança no jogo, né? Porque eu tava achando que o Corinthians tava jogando mal demais, tá, rapaziada?
mal demais. São Paulo tava controlando com tranquilidade o Corinthians, né? E se não fosse esse achado, esse gol, esse belo gol do Igor Coronado, né? O Corinthians, tirando isso, não fez muita coisa, né? Enfim. O São Paulo voltou a ter mais posse de bola, um pouco mais ofensiva após o gol do Corinthians, né? E, cara, de novo, mano. Assim, ó. Eu não sei se a culpa é individualmente dos atletas, tá? Me parece que falta ali o Corinthians ainda se ajustar melhor defensivamente, tá? Não acho que tá nada bom, já não é de agora, né? O Jandrei quebrou algumas bolas tanto no Caleri, tanto no Lucas. De novo, coisas inconcebíveis no futebol profissional, moderno, de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Os zagueiros do Corinthians sempre estão longe do Caleri, tá ligado? Na hora que o Jandrei vai bater o tiro de meta ou quebrar a bola pra frente, né? Pula atrasado, ele sempre ganha de cabeça. E aí o momento que eu fiquei mais puto foi quando o Jandrei quebrou a bola, o Lucas, tem 1,5 m, dominou no peito a bola, tá ligado, mano? Ali no campo de ataque. A jogada aconteceu, virou pra um lado, virou pro outro. Ninguém chega do Corinthians, tá todo mundo atrasado. O São Paulo fez uma tabelinha vagabunda ali com o Lucas com muito espaço. O Igor Vinícius chegou na linha de fundo, cruzou na lateral deles. E o Kaká fez um gol contra, né? Segundo jogo consecutivo onde o Kaká faz um gol contra. Talvez ele fosse falta de sorte ali para ele espanar para escanteio ou da onde a bola veio. Acho que atrás o Luciano talvez faria o gol, né? Mas enfim, a bola entrou. São Paulo 2, Corinthians 1, né? Ali na casa dos 40 da primeira etapa, né, rapaziada? Aí os jogadores do São Paulo foram comemorar ali perto dos Gaviões, né? Os caras começaram a jogar. Aí começaram a atacar umas garrafas de plástico ali e tal, né? E copo ali, água, os bagulho no campo, né? Aí o jogador do São Paulo ficou todo melindradinho ali, querendo pagar de santo ali. Ai, meu Deus, né? Que errado, né? Mas a questão é que isso sempre acontece em jogos que tem torcida única, né? Os caras vai fazer gol, o visitante, vai todo mundo ficar puto, né? É errado, mas é o que acontece, né? Aí o Carlos Miguel foi pagar com geral ali do São Paulo ali, começou uma confusão, ele empurrou o Caleri, depois discutiu com o Luciano ali uns empurrões. Tanto é que essa foi o motivo catalisador pra treta dos dois ali no Instagram, né? Depois do jogo. Enfim, aí o São Paulo ficou na frente ali na casa dos 40. São Paulo 2, Corinthians 1, né, rapaziada? Aí eu pensei, carai, mano, como é que a gente vai conseguir achar outro gol, né? Porque o primeiro gol foi um achado do Corinthians, né? Como é que a gente vai fazer pra conseguir fazer outro, né, rapaziada? O que acontece? O Corinthians conseguiu arrumar uma sequência de escanteios ali no final do primeiro tempo, né? O Wesley começou a ser um pouco mais incisivo ali, arrumando os escanteios do outro lado. O Corinthians encheu a área do São Paulo com cruzamentos. E aí, em um desses escanteios, né, a zaga do São Paulo corta, o Luciano dá mole, aí o Yuri Alberto já quebrando, desarma ele. E o Gustavo Silva pega de primeira, né, de perna esquerda, vira no corpo. Faz um golaço também, né? Corinthians 2, São Paulo também 2, final de tempo frenético ali, né? Muita emoção nesse final de tempo ali, o Corinthians conseguindo buscar o empate, mas eu não gostei do jogo do Corinthians, né? Achei muito frouxo lá atrás, pouco criativo, às vezes parecia que faltava um pouco de garra. Meu destaque vai pro Yuri Alberto, que, cara, não desistiu em nenhum momento do jogo ali, sempre dando um calor na defesa do São Paulo, conseguiu roubar diversas bolas durante o primeiro tempo, né? Dando trabalho mesmo para a defesa do São Paulo, tanto é que o segundo gol ali é muito mérito do Yuri Alberto, né, rapaziada? Enfim, foi um empate ali, mais na conta da fiel torcida, né, rapaziada? Que não desistiu do time, como sempre faz, né? Nunca desiste mesmo. E do que propriamente qualidade do Corinthians em si como uma equipe de futebol ali, né? Claro, tem toda a questão dos desfalques e tudo mais, né? Mas são problemas que são corriqueiros do Corinthians, né? Como a frouxidão na defesa, que eu acho imperdoável, né? Beleza. Pro segundo tempo, o Antônio Oliveira volta com uma substituição, né? Ele coloca o Bidon no lugar do Moscardo, que não fez um bom primeiro tempo, né? Entre o Bidon. O Corinthians volta pro segundo tempo muito mais coeso defensivamente, né? Mais acertada a marcação dos jogadores do São Paulo. Não sei se foi o cansaço também de ambas as partes, que o jogo ficou um pouco menos frenético, né? Mas a verdade é que o Corinthians conseguiu encaixar bem a marcação, né?
E o tempo foi passando, né? Embora o São Paulo tivesse um pouquinho mais de posse de bola, no começo do segundo tempo, o Corinthians aos pouquinhos foi conseguindo ter mais essa bola, né? O Breno Bidon roubou várias bolas no meio campo, o Corinthians começou a ter mais a posse de bola durante ali a casa dos 20, 15, 20 minutos do primeiro tempo, no campo do São Paulo, né? Conseguindo fazer a bola rodar e por mais vezes tendo a bola no Igor Coronado, né? Que era a nossa única esperança criativa nesse time, né, rapaziada? Tem uma boa jogada que ele faz, que ele vai limpando os jogadores do São Paulo, parecia que ele ia finalizar certinho, ele foi desarmado, né? Enfim, o Corinthians estava bem no jogo. Aí o Antônio Oliveira faz a mexida dele, né? Pra tentar ganhar o jogo, no meu modo de ver. Ele coloca o Pedro Raul e saca o Gustavo Silva, né? Que tava cansado já. Empurra o Yuri pra ponta direita. E aí fica Yuri, Pedro Raul e o Wesley, né? O Igor Coronado munindo eles, né? Como as jogadas estavam sendo lateralizadas, né? Falei, pô, uma hora alguém vai conseguir acertar um cruzamento pro Pedro Raul guardar, né? Mas aí logo na sequência, o Caetano foi expulso, né, rapaziada? O Caetano que tinha matado um contra-ataque antes do São Paulo, acho que derrubou o Lucas, se não me engano, tomou cartão amarelo. Na sequência, bola quebrada no Caleri, ele puxa o Caleri ali, quer fazer o giro. Foi neném ali o Caetano, né? O Caleri não é burro, né? Sabia que ele tava com cartão. O juiz não pensou duas vezes, deu o segundo amarelo e o Corinthians ficou com a menos, né? Aí fudeu, né? Porque o que acontece? O Antônio tinha acabado de fazer o movimento dele para tentar ganhar o jogo. O cara vai expulso, fode todo o plano, né, rapaziada? Logo na sequência, o Carlos Miguel faz um milagre, uma defesa espetacular do Carlos Miguel, né? Cruzamento na área ali. Logo na sequência, né, da expulsão do Caetano, eu acho que o Michel Araújo do São Paulo finaliza, o Mateuzinho corta na pequena área, a bola sobra para ele de novo, ele dá uma cabeçada e o Carlos Miguel vai buscar, né? Basicamente ele dá um tapa na bola assim, empurra, né? Defesaço do Carlos Miguel, uma das maiores defesas que eu vi num estádio de futebol, né? Claro que o Michel Araújo poderia ter cabeceado um pouco mais pro canto, mas não tira o mérito do Carlos Miguel, que fez uma puta de uma defesa, né, rapaziada? Aí o Antônio Oliveira faz sua terceira substituição, né? Coloca o João Pedro e saca o Wesley, né? Aí quando sacou o Wesley, eu falei, porra, o Antônio vai abdicar da partida e tentar segurar o 2-2, né? E assim, eu teria também colocado mais um zagueiro, não ficaria com o Ranieri lá atrás não, porque ia deixar mais defasado ainda esse meio campo do Corinthians, que é cheio de buraco exposto, né, rapaziada? O São Paulo não chegou a fazer uma grande pressão no Corinthians que eu pensei que ia fazer. Não sei se faltou perna pro São Paulo, não sei se também se contentaram com o empate. A questão é, quando o Caetano vai expulso e na sequência o Carlos Miguel faz aquele milagre, pô, era na casa dos 30 ainda, tinha mais uns 20 minutos de jogo, né? Falei, fudeu muito, né? Mas acontece que o jogo acabou por aí mesmo, não teve mais muito o que adicionar na partida, né? O São Paulo também não fez muita coisa. Depois na reta final do jogo ali o Antônio fez mais duas substituições, né? Sacou o Coronado e o Yuri Alberto, que estavam mortos já, né? Colocou o Giovani e colocou... Quem que entrou? Entrou o Giovani, entrou o Matheus Araújo, né? Pra completar ali o time. E o Corinthians se segurou ali até o final como deu e saiu com empate, né? Rapaziada, é o seguinte. O Corinthians, com todos os desfalques que tinha antes do jogo, era difícil você imaginar que o Corinthians ia fazer uma grande partida ou que pudesse vencer a equipe do São Paulo, né? Que vem em melhor momento. Mas, pela situação no campeonato do Corinthians, era importante que o Corinthians conseguisse uma vitória, não importa como. Então eu esperava mais do time do Corinthians, principalmente em questão de garra no primeiro tempo, sabe? Eu acho que deveu muito. Porque assim, quando o Corinthians... Aí vem aquele paradigma que eu não gosto, né? Quando o Corinthians empata o jogo ou faz os gols, beleza, não faltou raça, né? Eu achei que faltou em alguns momentos, sim, no primeiro tempo. Faltou querer um pouco mais ali. Se não fosse o Yuri Alberto ali, que estava intensificando a vontade dos jogadores ao redor ali, não sei se o Corinthians ia seguir na mesma pegada, né? Os gols ali do Corinthians foi mais... Assim, teve até a jogada do primeiro gol do Coronado ali, mas assim... Pô, ele foi mais mérito do Coronado do que da jogada do Corinthians, né? Ele conseguiu achar um puta gol ali, né? Mesma coisa do Gustavo Silva, que pegou de primeira, teve muita sorte ali e fez o gol de empate do Corinthians, né? Mas o Corinthians não conseguiu criar efetivamente muita coisa, né, rapaziada? Enfim, eu fico frustrado porque o Caetano meio que estragou o jogo do Corinthians, né? Eu acho de verdade que quando entra o Pedro Raul, o Corinthians poderia achar uma jogada com ele ali para quebrar nele, né? E fazer o pivô ali. Ou até se o Corinthians conseguisse chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento para ele
poder fazer o gol de cabeça, né? E na sequência o Caetano é expulso, aí fudeu com o jogo. E aí a gente muda de novo a percepção na partida, né? Do tipo, até que saiu de boa esse empate aí pelas circunstâncias, né, rapaziada? Um time que hoje é mais time do que o Corinthians, né? O Corinthians cheio de desfalques e também com a expulsão, né, rapaziada? Então acabou até que foi um saldo positivo, eu diria. O problema é a situação. É a situação no Campeonato Brasileiro que é delicadíssima, né? Então, por isso fica essa frustração de que tinha que fazer alguma coisa a mais e não que jogou no seu limite. Não, o Corinthians está numa situação ali que tem que fazer a mais mesmo. Não tem jeito, né? Enfim, de novo, né? Salientar a grande participação no jogo da fiel torcida. Porra, sensacional. Esqueci de falar, né? As bandeirinhas antes do jogo, né? Que deixaram por toda a Neoquímica Arena, né? As organizadas deixaram tudo prontinho lá. Ficou muito legal, trouxe pra casa, eu vou guardar essa aqui, né? Sempre que tem alguma coisa assim eu pego e guardo de recordação, né? Mas muito legal aí a festa da torcida para esse jogo contra o São Paulo, né? Nesse majestoso, né, rapaziada? Vamos falar individualmente do pessoal. Antônio Oliveira. Cara, eu não teria começado com o Moscardo. Na verdade, cara, eu acho que talvez eu não tivesse começado com o Gustavo Silva. Porque eu acho que o Corinthians tinha que encorpar mais o meio campo, né? Mas acabou o Gustavo Silva jogou bem o jogo, né? Então, enfim, acho que o único erro do Antônio foi forçar um pouco mais no Moscardo. Talvez ele tivesse visto uma questão mais... que o Moscardo é mais bem fisicamente do que o Breno Bidon. Eu vou ver na coletiva dele aí, vai ver se ele fala sobre o assunto, né? Mas ele mexeu bem, achei que foi uma boa sacada quando ele botou o Pedro Raul, mas o Caetano fudeu o jogo, né? O de resto não tem muito o que falar do Antônio, não. Carlos Miguel não teve culpa em nenhum dos 2 gols do São Paulo e fez um milagre, né? E fora que eu gostei muito da atitude dele ali com os jogadores do São Paulo, que são meio folgadinhos, né? O Calério, o Luciano, e eu tava achando o Corinthians com muito time de cara da igreja, sabe, esses últimos anos. Precisa de uns caras mais assim, que vai pro confronto mesmo, tá ligado, mano? Que bota moral ali e chega mais moralizando, né? Então o Carlos Miguel vai embora do Corinthians, é o que tudo indica, né? Vamos ver. Mateuzinho. Eu ainda acho que o Mateuzinho ele marca errado algumas vezes, cara. Às vezes ele fecha muito pro meio e deixa muito aberto ali o espaço dele como lateral. E os caras se aproveitam muito disso, tá ligado? Às vezes o Mateuzinho tá numa postura defensiva do Corinthians e ele consegue tomar uma bola nas costas, tá ligado, mano? Porque parece que ele vai muito pro meio. Enfim. A partida ok do Mateuzinho, não tem muito o que falar, não. Nem positivamente, nem negativamente, né? Kaká fez mais um gol contra aí, né, cara? O Kaká, ele é bom zagueiro, cara. Não é ruim, não. É rápido, forte, né? Eu ainda acho que falta o Corinthians se ajustar defensivamente para as linhas estarem mais perto e, sei lá, bater mais de frente com os jogadores adversários, né? Eu acho que tem muito espaço ainda. Não acho que é culpa dos zagueiros individualmente falando, tá ligado? É uma questão tática, sabe, mano? Caetano, filha da puta, né? Foi expulso aí, né, mano? Porra, segundo clássico consecutivo contra o São Paulo que ele é expulso. E quase que fode o jogo, né? No outro ele fudeu, né? Nesse aí não deu tempo, né? Mas, assim, teve boa participação no gol do Corinthians, mas é o que eu falo, rapaziada. Zagueiro, pra mim, eu avalio se ele foi bem ou não nos quesitos defensivos. O que ele faz ofensivamente, pra mim, é um a mais, tá ligado? Faz o feijão com arroz, depois fazer as comidas mais exóticas, tá ligado? Foi mal o Caetano aí e fudeu de novo a gente, né? O Hugo. Cara, sofreu muito com o Lucas, né, no primeiro tempo, né? Até pela questão que eu falo da parte tática da equipe, que parece estar sempre devendo, né? Mas no segundo tempo fez um bom jogo, conseguiu ali desarmar diversas vezes o Lucas, né? Que é a missão mais difícil quando jogar contra o São Paulo, né? O Hugo até que fez um segundo tempo bastante decente, né? O Ranieri, cara, ele ficou ali protegendo na frente da área e a mesma coisa do Hugo, né? Ele tava meio perdido no primeiro tempo, no segundo tempo ele conseguiu desarmar mais, né? Enfim, eu tô vendo que é uma questão tática defensiva do Corinthians ainda, né? O Moscardo não fez um bom jogo, né? Não foi bem, tá pecando ainda a parte física, né? Tem que ver se ele vai embora mesmo em julho aí, né? Eu vi um negócio aí no Instagram que parece que o Corinthians quer mais 6 meses de empréstimo. Vamos ver, ele pode ser uma peça útil até o final do ano, né? Mas se ele for mesmo agora embora em julho, como estava previsto, eu nem colocaria ele para jogar, né? O Gabriel Moscardo, né? Enfim, fez o que deu ali, mas não foi bem não. O Igor Coronado fez um bom jogo,
O Igor Coronado, diferente de outras partidas que às vezes eu achei ele um pouquinho omisso, nessa ele caiu pros lados, né? Fugiu da marcação, tentou jogar o máximo que deu e fez um golaço, né? O Igor Coronado, além de algumas metidas de bola na segunda etapa, né? Ele pega muito bem na bola, né? Bota uns efeitos irados, né? Foi bem o Coronado. O Gustavo Silva fez um golaço também, né? Não tem como falar que ele foi mal. Embora eu ache que o Gustavo Silva produza pouco no jogo, tá ligado? Eu sinto que ele fez apenas o gol hoje, né? É a sensação que eu tenho. O Wesley um pouco mais, foi bem marcado pelo São Paulo, né? Tinha sempre dois fechando em cima dele. Mesmo assim, ele sempre consegue desenrolar alguma coisa, né? Ainda falta também a parte defensiva do Wesley, né? Ele volta pouco para cumprir espaço ali na ponta esquerda. E não sei se é ele exatamente que é o problema do Corinthians. Nessa situação que eu falo, né? O Corinthians ele parece estar sempre atrasado nas jogadas, né? Não sei se é só culpa do Wesley, né? Tipo, porque ele não faz muito bem a função defensiva dele, que era acompanhar o lateral do time adversário, né? Ou pelo menos voltar para ficar na frente do Hugo, né? O Wesley dificilmente volta, né? Mas aprontou uns salseiros ali no final do primeiro tempo, né? E foi preponderante para o Corinthians conseguir achar o segundo gol. Mas eu não achei um bom jogo do Wesley, não. E para mim o melhor em campo do Corinthians foi o Yuri Alberto, fez um grande jogo, pelo segundo jogo consecutivo, não atrapalhou as jogadas, deu sempre procedência, né, prosseguimento para as jogadas do Corinthians, mas um bom jogo do Yuri, fora a parte da entrega, né, o Yuri Alberto, porra, como sempre, né, ele sempre se mata muito, mas hoje ficou visível, assim, em relação aos seus companheiros de equipe, né, dá uma raiva, assim, às vezes, de não ver a galera na mesma sintonia que ele, se o Corinthians tivesse essa pegada, né. E assim, muda o elenco, tem sempre alguns caras ali que parece que não acompanham, sabe? Essa questão da marcação alta e tal, marcação mais intensa. E o Yuri faz com perfeição, tá ligado, mano? O Yuri se matou hoje em campo, roubou várias bolas do zagueiro do São Paulo. E, porra, deu aquele calor no Luciano ali que foi preponderante pro Gustavo Silva fazer o gol, né, rapaziada? Grande jogo do Yuri Alberto, grandíssimo jogo. Segundo jogo consecutivo que ele faz tudo certo, tá ligado? Muito boa partida do Yuri Alberto, tá em evolução aí. Os caras que entraram, o Breno Bidon, achei que entrou bem no segundo tempo ali, desarmou algumas bolas do São Paulo, né? Embora ele seja pequeno, né, e tal, ele é inteligente, né? Às vezes ficou sozinho em alguns momentos ali, mas até conseguiu se sair bem em algumas jogadas do Breno Bidon, né? Entrou bem o Bidon, mas foi melhor que o Moscardo, né? Quem mais que entrou? Teve o Pedro Raul, cara, mal tocou na bola, né? Ele fez uma cabeçada ali ou outra, né? Enfim... também se fudeu muito pela questão do Caetano, ele acabou ficando obsoleto no final do jogo, né? O João Pedro entrou bem, o zagueiro da base ali que entrou no lugar do Caetano, né? Quando saca o Wesley, né? Pra voltar com a linha de 4 ali que o Ranieri tava fazendo um bico e jogar o Ranieri de volta pra frente, né? Foi bem o João Pedro, não comprometeu, até por ser uma jovem promessa, né? Menino novo ali, a gente sempre fica com medo do cara fazer cagada, né? Mas foi bem. E o Matheus Araújo e o Giovani não tem muito o que falar, entraram ali para cumprir posição fixa ali, né? Porque os caras estavam cansados, bem melhores do que eles, né? O Coronado e o Yuri. Então eles entraram mais ali para cumprir tabela, né? Acho que é isso, rapaziada. Saldo positivo. A grande festa da fiel torcida, a quebra de recorde no ano de público, né? Pelo menos não perdeu o clássico com a divergência, com os problemas que teve durante o jogo, né? Enfim, fez uma partida honesta, mas assim, em questão de resultado, cara, em questão de perigo, não muda nada, tá? O Corinthians precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro de qualquer forma. Tá muito junto, tá muito encostado, né, a galera que tá abaixo do Corinthians. É isso, rapaziada, deixe nos comentários o que vocês acharam do clássico. Se possível, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.